Boa noite, pessoal. Eu vou falar sobre a Jussara, né, que é o Terpedulis, o açaí da Mata Atlântica. Esse açaí, ele é encontrado mais na região da Mata Atlântica, né, mas também pode ser encontrado no Cerrado. A localidade onde ele é encontrado, aqui dentro do Brasil, no estado do Rio Grande do Norte até o Rio Grande do Sul, e na região do Centro-Oeste. Como eu falei, né, na região do Centro-Oeste, ela é encontrada só no Mato Grosso, Goiás e Distrito Federal. Ele pode ser encontrado também em outros países, como a Argentina e o Paraguai. Essa planta, ela possui o tamanho e altura de 10 a 20 metros, né? A bainha dela é da cor verde oliva ou verde escuro. As variedades dessa espécie, ela é considerada a variedade Clausa matus e o Terpes spirissantensis pelo Dr. Hendes. Mas há controvérsias ainda no meio científico, porque alguns autores eles consideram o Terpes spirissantensis como uma nova espécie, não variedade da Jussara. Precisa mais de estudos, né, para entender essa parte aí sobre essas dúvidas taxonômicas, né? É preciso entender mais a questão de estudos com palinologia, né, dessa variedade Terpes spirissantensis ou nova espécie, né? No site do Kew Gardens e na maioria dos sites, eles têm o Terpes spirissantensis como uma variedade apenas da Jussara e não uma nova espécie. Mas tem sites que falam que o Terpes spirissantensis é uma nova espécie de açaí, que foi divulgado em alguns artigos científicos por pesquisadores brasileiros, que falava que o Terpes spirissantensis convivia em harmonia com a Jussara na Mata Atlântica, né? É preciso entender, fazer também estudos sobre o cariograma, né? Entender a diversidade genética e também a produtividade dos frutos, e as diferenças dos morfotipos, né? do terp para que não tire, né, as dúvidas e tenham total esclarecimento sobre. O Dr. Henderson, ele não considera o Terpes spirissantensis como uma nova espécie, porque ele fala lá no site do Palm Web, ele escreve assim: em nosso tratamento, consideramos que as caracteres usadas para definir a nova espécie, ou seja, o Terpes spirissantensis, se enquadra na faixa de variação de Euterpedulis. Este taxon, como a maioria das outras espécies do gênero, é amplo e variável, com muitas raças e formas locais. Uma característica interessante desta forma é que as pinas às vezes são agrupadas frouxamente. Isso é o Galiano e o Dr. Henderson, que ele fala aí. Porque em 1989, o Boldete Fernandes ele escreve como o Terpes spirissantensis como uma nova espécie e não uma variedade da Jussara. Então tem essa divergência na literatura científica, né? A maioria dos sites, em grandes sites como do Jardim Botânico do Kew, né? Que o Gardens pertence ao Reino Unido. Ele não considera o Terpes spirissantensis como uma nova espécie, e sim como uma variedade da Jussara. Assim como o Dr. Henderson, porque o que eu vejo lá é que ele pega como referência as ideias e os estudos do Dr. Henderson, né, que ele é um botânico especialista em açaí. Bom, eu vou falar também sobre os frutos. Os frutos, eles têm o formato globoso, né, que mede de 1 a 1,4 centímetros de diâmetro. 1 quilo da fruta, da semente
do Euterpe edulis, né, ele dá de 770 sementes. As flores podem ser arroxeadas ou amareladas também. Tem essa variação. Bom, num estudo também que foi feito, foi comprovado que o Euterpe edulis, ele tem 10 vezes mais antocianina que o açaí do Pará, que é o Euterpe oleracea. Para quem não sabe, o estudo de palinologia, que eu vou falar aqui também, que é super importante vocês entenderem o que é palinologia, é a ciência que ela estuda os grãos de pólen, esporos e outros elementos microscópicos, tanto atuais como fósseis, porque precisam para entender a origem do açaí, a parte da genética, do DNA. Então isso é super importante. Eu vou falar aqui também sobre a inflorescência do Euterpe edulis, que eu achei super importante num artigo que eu li, que foi da Ludmila Cristina Oliveira. Foi uma dissertação, na realidade, que a dissertação é para o mestrado, né, para ela obter o título de mestrado, que foi feito pela Universidade Federal de Lavras, né, em Minas Gerais. E ela faz um estudo entre as 3 espécies de açaí, né, as 2 espécies de açaí da Amazônia e da Jussara. Mas eu vou falar especificamente da Jussara, porque é o que nós estamos mais estudando aqui, estamos falando. Bom, o Euterpe edulis, ele apresenta inflorescência em forma de panícula, sendo composta por uma raque, da qual partem de 96 a 175 ráquilas, que por sua vez sustentam as flores. Vocês sabem o que é ráquila, né? Que é aquela parte que segura os frutos do açaí, né? É aquela parte que é a ráquila, que tem várias assim. Então aquilo lá que é ráquila. Em cada ráquila estão dispostas flores unissexuadas, dispostas em tríades, uma flor feminina no meio de 2 masculinas. Cada ráquila apresenta em sua base uma pequena porção sem flores e no ápice uma porção, uma porção que só apresenta flores masculinas. O número de flores femininas por ráquila varia de 53 a 162. E as masculinas apresentam-se em mais que o dobro das flores femininas. Isso foi Mantovan e Molerato, no ano 2000, que eles descreveram isso nos artigos que eles escreveram. Como eu falei, né? São flores femininas por ráquila, varia de 53 a 162. E as flores masculinas, ela apresentam mais que o dobro das flores femininas. Isso é importante saber porque a inflorescência, ela influencia no tamanho do cacho, no número de caroços que tem no cacho, né? De todos os estudos que ela apresentou aqui, ela falou também das inflorescências do Euterpe oleracea e do Euterpe precatória. A espécie que mais apresentou inflorescência foi a do Euterpe precatória. É aquilo que eu falei, né? A questão, porque o açaí do Amazonas ele rende mais em polpa e porque ele tem um tamanho do cacho maior e é mais pesado. Ele é a única espécie de açaí que eu tenho assim, essa informação. Eu estudo todas as espécies de açaí e eu vejo que todas as espécies, o cacho maior é o Euterpe precatória, que é o açaí do Amazonas, ou o açaí solteiro, né? Bom, ela trouxe aqui também um estudo super importante na questão do estudo, né, que tem da parte falando sobre o Euterpe, as 3 espécies de açaí, né? O estudo que ela fez de palinologia, ela mostra que na dissertação dela, eu vou ler o que ela escreveu. O Euterpe precatória e o Euterpe edulis apresentam características cariotípicas que permitem inseri-las em uma categoria mais derivada evolutivamente
que o Euterpe oleracea, sendo que o Euterpe edulis pode ser considerado uma espécie intermediária, uma vez que assemelha-se ao Euterpe precatório em relação ao cariótipo e está próximo ao Euterpe edulis quando se trata da quantidade de DNA nuclear. Apesar da uniformidade numérica, o Euterpe mostra-se um grupo heterogêneo quanto à morfologia cromossômica, sendo que as alterações estruturais dos cromossomos devem ter contribuído para a diversificação e evolução cariótipa do gênero. Isso é a conclusão da dissertação dela, né? Lembra que eu falei no outro vídeo que eu disse que o Euterpe edulis, que é a Jussara, ela é muito parecida geneticamente com a açaí do Amazonas, que é o Euterpe precatório. E aqui, nessa dissertação dela sobre a palinologia, né, sobre o estudo de palinologia, ela traz isso bem claro nesse texto. Por isso que lá no artigo da Embrapa do Pará, ele fala, né, que o açaí da variedade Açu, de monocaule, que foi registrado no município de Castanhal, ele é mais parecido geneticamente com a Jussara, né? Que é o Euterpe edulis, que é o açaí da Mata Atlântica. E lá ele fala também que ele pesa, no caso o açaí da variedade Açu, né, do Euterpe precatória, ele pesa de 10 a 15 quilos. E ele tem como agravamento o não perfilhamento, porque é o mesmo comportamento da Jussara. Mas tem um outro artigo que eu separei aqui para vocês entender um pouco mais. É sobre a parte que fala sobre a Jussara de Touceira, né? Foi feito um relatório pelo Luiz Alberto Matos Silva. Esse é um relato, foi um artigo, né, que ele publicou junto com outros pesquisadores. Ele escreve aqui, eu acho que vocês poderiam procurar ele no Google e colocar isso em PDF. O relato de ocorrência da palmeira Jussara com perfilhamento na Bahia, aqui no Brasil. Ele fala dos municípios. Eu vou falar aqui, detalhar os municípios que foram encontrados essa Jussara de Touceira, né? Bom, os municípios de Tuberá, Camamu e Itajuípe. O município de Ituberá e Camamu, ele faz parte da região litorânea, né? Que é da microrregiões dos tabuleiros costeiros. Nesse lugar foi encontrado cachos com frutos e eles coletaram esses cachos com frutos. Em Itajuípe, ela é uma região que pertence à microrregião cacaueira. O Dr. Henderson, ele fala também nesse artigo que ele descreve que em Ares, no Espírito Santo, foi encontrado também essa Jussara de Touceira. Inclusive, se vocês foram na parte da monografia, tá no Jardim Botânico de Nova York. No site deles tem. Dá pra você ver. Não dá pra imprimir, não dá. Eu acho que não dá pra imprimir. Não dá pra baixar, a não sei que você pague um valor lá. Mas ele dá pra acesso, dá pra você ver. Mas tá tudo em inglês, né? Tem que entender um pouco de inglês. Vou traduzir, né? E aí, lá ele fala realmente, ele mostra na página 3 da monografia do Galiano, né? Foi escrito junto com o Dr. Henderson sobre esses estudos. E na página 3 ele mostra a foto da Jussara de Touceira. Também no Rio de Janeiro também foi descrito por Portela. Ele fala aqui que no artigo dele que as coletas elas estão depositadas no herbário da CEPLAC. A CEPLAC ela é uma comissão executiva do Plano da Lavoura Cacaueira. E também no CEPEC da UNA, na Bahia. E também da Universidade Estadual de Santa Cruz.
Esses perfilhamentos, ele apresenta estágio adulto, juvenil e jovem. O perfilhamento ocorre de 1 a 6 perfis. O local onde foi encontrado essa jussara de touceira é um lugar que ele é brejoso, ele é diferente do lugar comum que a jussara de monocaule, ou seja, de pé único, ela geralmente é encontrada, né? Como eu falei, ele perfilha de 1 a 6 perfilhos, né? Ele tem de 1 a 6 perfilhos, que é quando a planta mãe está no centro e aí tem os filhinhos, né, ao redor. Então eles têm 6 perfilhos, de 1 a 6 perfilhos. Os frutos em panícula apresentam as mesmas características morfológicas do Euterpe edulis. As folhas e as raízes são também típicos do Euterpe edulis. Isso foi descrito pelo Dr. Henderson em 2000. As folhas são fabeliforme ou palmadas, né? Que é aquela forma em leque, né? Que tem da jussara. É super importante estudar. Ele fala lá que eles não têm certeza sobre que realmente é a jussara, que precisa de mais estudos. E também tem que ter cuidado com o pólen dele, para não misturar com a jussara de pé único, porque geralmente a jussara ela tem mais de pé único. E essa de touceira, ela só é encontrada nesse lugar, na Bahia, né? No Espírito Santo, que foi está em Linares e no Rio de Janeiro. E talvez em Minas Gerais também tenha dela. Talvez o Euterpe espírito-santense, a jussara e essa a jussara de pé único, né? E essa jussara aqui de perfil também. Mas precisa de mais estudos. Eu acredito que, pelo que eu vi nas fotos, e eu até fiz um vídeo, eu vejo que é muito parecida realmente com a jussara. Eu acredito que, como aquela teoria que foi trazida pela revista, né, que foi publicado um artigo na revista por cientistas brasileiros que estudam o açaí, tem a ver com isso daqui. Porque ele fala lá que entre a região do Cerrado, Caatinga e Mata Atlântica foi encontrado sementes tanto do Euterpe edulis quanto do Euterpe oleracea, né, que é o açaí do Pará. E que possivelmente os povos indígenas nômades no passado, eles trouxeram sementes das espécies amazônicas ou animais de grande porte. E também os estudos que foram feitos, como eu mostrei aqui, de parenologia, né, mostrando que a jussara é um intermediário, né, entre as espécies amazônicas, que ela apresentou tanto DNA do Euterpe precatório quanto do Euterpe oleracea. E ela parece mais com a açaí do Amazonas. Eu não sei como que ocorreu isso, né, mas ocorreu. E eu acho isso super interessante. Era isso que eu tinha mais para falar, né? Os frutos, como eu não sei se eu falei da cor do fruto, ele é negro, né? A jussara ele tem 10% a mais, como eu falei, de tocenina que o açaí do Amazonas. E como eu falei, né? Precisa de mais estudos para entender essas espécies que nós temos no Brasil, porque a variabilidade genética é muito grande do açaí, né? Então, nós temos que estudar mais os pesquisadores, levar para centros de pesquisa e dar mais valor para nossas espécies de açaí. Porque no Brasil nós temos 6 espécies, se contar que o Euterpe espírito-santense é uma nova espécie, né? Nós temos o Euterpe precatório, que é o açaí do Amazonas, ou açaí solteiro. Nós temos uma espécie no Brasil, né? Tô falando no Brasil. O Euterpe oleracea, o Euterpe edulis. O Euterpe oleracea é o açaí do Pará, né? O Euterpe edulis é a jussara. E o Euterpe Unja bracteata barbosa Rodrigues, que é conhecido como açaí da mata. Ele só tem no Amazonas, no Pará e no Mato Grosso. E também tem o Euterpe caatinga wallace, que é mais uma espécie, e o Euterpe espírito-santense. E ainda tem 2 espécies que não pertencem ao Brasil, não tem nativo, né?
não tem, que é o Terpe luminoso, que ele só é da região de Páscoa do Peru, e de Trinidad e Tobago, que é o Terpe Broadway. O Terpe luminoso ele tem no Jardim Botânico do Rio de Janeiro, que eu vi uma foto. Eu até postei uma foto dele pequeno. Provavelmente foi na época, não sei se foi na época do Dom Pedro II, que ele era colecionador, né, de plantas, ou na época da mãe dele, mas eu acho que foi na época dele, não sei. Que teve um tempo que o Von Martius, que foi um dos maiores cientistas que teve, que catalogou 22 mil espécies de plantas, ele descreveu várias delas e ele também registrou, né?